E o Personalidade está de volta entrevistando Adair Mendes. Esse homem muito sério, este homem muito intelectual, este homem que é também um palhaço, o palhaço pirilampo, que conversa com sustância, como diz lá na minha terra. Como é que tu manteve essa tua intelectualidade? Lá desde pequeno gostava de ler, e como é que tu se mantém hoje informado e crítico? Lendo, participando. Os grandes filósofos dizem que o pensamento move o mundo. Não, é a ação que move o mundo, não adianta pensar e não agir. Eu sou aquela pessoa que penso e ajo. Não tem como se tirar a teoria da prática. Mais a prática do que a teoria. Porque a prática é aperfeiçoamento da teoria, porque a teoria é simplesmente uma teoria. Não adianta você mandar um exército combater o inimigo se você não tiver preparado o soldado para a guerra, para a batalha, né? Porque lá na frente ele pode fazer um acordo e trair o general, né? Então eu mantenho lendo, participando, discutindo, né? E é por isso que tu tem essa participação política tão forte, assim? Eu sou de opinião. Eu aprendi na política, tem uma frase do Ernesto Guevara de la Serna, Che Guevara, que ele diz: "Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás." Tenho que endurecer, mas perder a ternura jamais. Na política, principalmente nos jogos de interesse, é difícil você não perder a ternura. Às vezes você vai ter que bater de frente. Você acaba perdendo a sensibilidade. Então, tem uma frase, a natureza é tão perfeita, ela é tão perfeita que ela misturou a doçura do mel com o ferrão da abelha. Então, você tem que ser dócil, mas tem que bater. Você tem que ir para frente. Porque se você não dá a tua opinião agora e ceder amanhã, tu vai ter que lutar 2 vezes para manter a tua opinião. Então, é por isso que eu consigo manter isso, porque eu tenho opinião formada. Eu não espero ninguém chegar e dizer para mim tem que ser assim. Eu vejo a alternativa. E como é que tu conseguiu achar o teu partido político, né? Como é que tu... Não, é esse aqui que tem mais a ver comigo. Olha, eu não vou te dizer o partido, eu sou comunista. Comunista pode estar em qualquer trincheira, né? Pode ser no Partido Comunista do Brasil, no Partido Comunista Brasileiro, no Partido Comunista Revolucionário, no Partido Socialista dos Trabalhadores. Aonde tiver o marxismo e o leninismo, é o meu lugar. Pode ser, né? Então eu escolhi um sistema, uma ideologia política. Eu não escolhi um partido político. E essa ideologia política, ela é viável? É viável. Porque o capitalismo está aí, está estagnando. Não tem mais da onde. É uma pirâmide. Aqueles 5% que estão lá em cima, que estão sugando os outros 95%, eles não têm mais como explorar. E uma hora vai estourar tudo isso aí. Porque a distribuição tem que ser, a distribuição da riqueza, ela tem que ser social. Hoje a concentração da riqueza na mão de poucos causa o que? A miséria. E quanto mais miserável tiver, é melhor para o sistema. Então, quanto menos miserável tiver, é pior para o sistema. Então, eles controlam o poder do saber, que é através da educação. Eles controlam o poder de ver, que é através da imprensa, né? E controlam o poder de comer, que é através do poder econômico, né? Então, você não come, não vê e não sabe, né? Então, quanto mais ignorante for o povo, melhor. E eu me considero, não vou dizer uma palavra japonesa, do ensinamento espiritualista que eu faço parte, que chama-se Tanibito. Tem que ser Tanibito. Por quê? Você tem que ser o primeiro, ter coragem de falar, ter que ir lá e dizer, mesmo que você sofra lá na frente. Porque falar a verdade dói, mas tem que saber falar a verdade. E não ter medo de falar. Porque se você ficar ludibriando para falar a verdade, se você chegar, eu sou médico, eu sei que você está com um problema sério. E se eu não te falar, tu não vai se curar. Se eu te falar, você pode ter um impacto. Então tem que falar assim, olha, você está com um problema sério, tem que se tratar, né? Tu acha que o teu personagem auxilia em se colocar, em falar, em criticar? O palhaço, para aquelas pessoas que não têm sensibilidade, que não são pessoas cultas, ele é um idiota pintado. Ele acha, porque no Egito Antigo, em Atenas, eles usavam o palhaço como idiotas, que eram anões, deficientes físicos, deficientes mentais. E o palhaço não, o palhaço é um artista que pinta a cara.
Fala em pintar a cara, por que tu não pintou a cara nas eleições municipais do ano passado? Eu não queria pintar a cara, mas eu queria ter uma afinidade entre o palhaço e o personagem, o intérprete do palhaço. O Adair Mendes interpreta o Pirilampo. O Pirilampo é um cidadão que interpreta um personagem. Esse personagem está embutido no cidadão e no ser Pirilampo. Então o Pirilampo e o Adair Mendes são um só. Só que um é o lado cômico do cidadão Adair Mendes. São os dois, é um só. Então eu queria colocar a minha cara normal, sem pintura, e uma foto pequenininha para mostrar que o Adair Mendes era o Pirilampo. E aí os meus companheiros de partido, alguns não queriam pôr porque achavam que o palhaço era bizarro e que eles não iam ter coragem de pedir voto pro palhaço Pirilampo. Porque eles também não acreditaram na intelectualidade do Pirilampo. Não é o Adair Mendes que criou o Pirilampo, mas o Pirilampo dá vida pro Adair Mendes. Certo? Tu cita muito ensinamentos japoneses e tal, e me fez lembrar de um merchan que eu faço, mas que eu faço com muito amor, que é a clínica Dr. Cassiano Moreira, que tem a medicina tradicional, né, medicina geral, mas também tem a acupuntura, que é um tratamento maravilhoso, que a gente vai lá e pode resolver tantos problemas que a gente às vezes pensa que não tem solução. Tem solução na clínica Dr. Cassiano Moreira, na Avenida 7 de Setembro, em frente ao Colégio Murialdo. Tem tratamento da dor, todos os tipos de dor, diabetes, obesidade, hipertensão, enfim, um tratamento holístico para ti que tem que ter uma vida legal, mas tem que ter saúde para a gente poder curtir a vida, né? 35240818, 35240818, a clínica Dr. Cassiano Moreira. Como é que tu faz para manter tua saúde? Caminha 500 quilômetros por dia. Se caminhar não der problema no coração, eu não vou morrer tão cedo, né? Pirilampo, o que não tem graça? A miséria. Acho que a miséria não tem graça. O que é uma palhaçada? Para outros seria uma palha de milho no fogo, né? Né? A palhaçada é fazer gracejo, deboche, né? Mas para muito palhaçada é exemplo de sacanagem. Quando o cara, às vezes fala assim, esse político corrupto, em vez de chamar ele de vagabundo e corrupto, chama ele de palhaço. Quem é que tu acha assim que é um cara legal na política? Que hoje, porque é difícil se manter no poder, tu sabe que é difícil se manter no poder. A crítica ela é fácil de manter. Difícil é quando tu tá no poder exercer aquilo tudo que tu pensavas, né? Porque tem todo um círculo de influências e tal. Quem é hoje que está no poder no Brasil, que tem poder político e está eleito, que é um cara ou uma cara que tu acha que é interessante? Olha, são poucos, né? Mas ali tem vários personagens. Eu acho a Manuela Dávila, no Rio Grande do Sul, uma jovem, política, mulher, participativa. A Vanessa Graziottini, do Amazonas, né? São mulheres, né? Pois é, são todas mulheres. Então, eu acho que a mulher tem que... Inclusive você, né? Já foi candidata a prefeito, né? Estive lá na tua campanha. Eu acho que a mulher tem que vir para a política. Por quê? Porque tem que sair da cozinha. Tem que rodar a baiana, ir para a rua. A maioria da humanidade é as mulheres. E são feitos a política é feita por homens machistas e calvinistas ainda, daqueles que sabem, que não aceitam a liberdade da mulher. A mulher trabalha mais e ganha menos que o homem. Tem que ganhar mais. A mulher, ela é provedora e genitora, né? E cuidadora, porque ela gera, ela cria e depois tem que cuidar. Se o pai fica doente, quem vai cuidar é o filho? Não, é a filha, né? Então a mulher, ela tem que buscar seu espaço, ir para a política, discutir, participar e parar de se preocupar só com a beleza, né? E ser aquela pessoa que fica lá submissa ao homem. Ela tem que ir para a rua. Eu defendo que a mulher tem que ir para a política de direitos e gêneros iguais. Um homem e uma mulher e um homem. Não é essa cota de 30%. Tem que ter mais mulher na política. Qual é a influência da música na tua vida? Meu pai era músico. O antigo cantor Romerito, falecido cantor Romerito. E não gostava de música sertaneja, né?
E ele... Você gostava de que estilo? Eu gostava de, na época, rock, né? Todo mundo jovem gosta de rock, né? E aí eu fui descobrindo, tá? Descobrindo, e a cultura nacional, ela é abrangente. Eu gosto de forró, eu gosto de country, eu gosto de sertanejo, gosto de um rock pop, né? A música era a linguagem universal. Se tu fosse escolher assim, ó, uma música ou um CD, uma música que é quase um resumo da tua vida, ou que fala muito, que é muito a tua verdade, assim, existe uma música assim? Vento Negro. Vento Negro, do ex-prefeito de Porto Alegre, né? Como é que é o... Sei, é o... Deu branco agora, mano. Sei quem foi é. Candidato ao governo. É Vento Negro. É uma música que tem tudo a ver comigo, né? E também vou pegar aí a Mercedes Sosa, muitas músicas dela, né? Tem muito a ver comigo. Se tu pudesse, no teu próximo... Quando é que é o teu aniversário? 19 de maio de Eu nasci em 19 de maio de 1966. 1966, tá. Vamos supor que no dia 19 de maio do ano que vem, o Personalidades vai dar de presente para o Pirilampo qualquer cantor vivo para cantar na sua festa. Quem tu gostaria de conhecer, assim, pessoalmente, cantando para ti? Olha, aproveita. Eu acho que dos vivos aí, muito pouco. Ah, mas é só um mesmo. Né? Muito pouco. Eu não tenho assim alguém assim que gostaria de chegar assim. Eu conheço ele pessoalmente. Eu gostaria de tê-lo o prazer de vê-lo cantar, Zé Geraldo. Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Eu entrevistei ele. Né? O Zé Geraldo, eu tomei cachaça com ele, fiquei de porre. Ele foi fazer um show em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde eu morava. E nós estávamos num evento. Eu falei assim, vamos lá no hotel onde está o Zé Geraldo, vamos no show dele, já vamos lá. Chegamos lá e ele começou a tomar cachaça com farofa, com farinha. E nós não comia farinha, só bebia, né? Ficamos bêbados. Né? E aí nós fomos pro show. E aí ele cantou a música para nós, né? Nós queremos cantar a música aí para os jovens da União Douradense Estudante, líderes da União Douradense Estudante, o Adair Mendes, o Altair Chamorro, o Carlos Magno Amarília e o Ataíde Neres de Freitas Júnior. Nessa hora eu tinha saído para ir no banheiro porque eu estava mal. Eu só vi quando ele cantou, né? Você está vendo aquele edifício, uso, né? Eu também trabalhei lá, né? Aí ele começou a cantar e eu não vi mais nada, né? Não vi o show. Qual foi a coisa mais idiota que tu já fez na vida? Que por ti, ou tu apagava, ou... Não, até nem apagava, porque é tão idiota que chegou a ficar engraçado. Eu acho que uma vez que eu fui fazer um evento para os funcionários da Caixa Econômica Federal e na turma lá eu brinquei, corri, participei de tudo, porque estava vestido de palhaço e você não sente, né? Naquela correria eu, meio correndo e brincando, eu tomei. E aí eu fui pegar o carro e vim pela BR. Então eu acho que foi uma imprudência, né? Uma imprudência muito grande. Botei em risco a minha vida e de algumas pessoas, mas por não sentir no momento que eu estava. Eu senti quando eu peguei o carro e saí na BR. Que daí você estava correndo, brincando, era uma gincana dos funcionários da Caixa Econômica Federal do Estado e eu estava coordenando a gincana, então eu corria, brincava e tal, e ali bebi uma cervejinha, então eu senti, saí de lá brincando com todo mundo, entrei no carro, andei mais ou menos uns 10 km por uns 10 km. Né? Qual foi a ação mais legal que tu tens muito orgulho de ter feito? Lutado pela democracia nesse país. De que forma? Indo para a rua, organizando o sindicato, organizando a juventude, organizando os estudantes nas escolas, né? E inclusive estive no Paraguai lutando contra a ditadura do Stroessner, né? Então lutar pela liberdade nesse país foi muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, o povo acordou agora, né? Teve um pessoal que acordou agora, né? Eu não dormi no passado, para que eles se acordassem agora, que eles estavam dormindo em berço esplêndido, né? Um gigante adormecido, estava ali dormindo, mas eles têm que continuar acordado, porque a liberdade, a democracia não é um sonho, é uma conquista e que tem que ser mantida dia a dia.
Pirilampo, eu lembrei que tu andava sempre com um cachorrinho pequenininho, como é que era o nome O dele? Lupe. Lupe. Foi até na greve dos professores, você lembra? Ah, eu me lembro muito do Lupe, ele era muito fofinho, ele morreu. Não, o Lupe, ele foi... Como ele só vivia na rua, ele me acompanhava, ele não ficava em casa. E quando eu não ia para casa, ele não queria entrar, ele queria ficar na rua. E o medo dele ser atropelado. Então a gente tinha uma criança que queria um cachorrinho. E aí nós demos o Lupe para essa criança. Eu acho que lá ele está bem cuidado e a criança também. Ficou feliz. Ficou tu feliz. vê ele de vez em quando? De vez em quando eu vejo. O Lupe é um cachorro... Foi muito importante para mim o Lupe. O Lupe é demais. Ele era uma figura. Eu queria saber onde estava o Pirilampo para só ver o cachorro, né? Na greve, você lembra na greve dos professores? Com certeza. Eu fui lá na frente, usei o microfone para falar, para defender. Célia Belisária. No Célia Belisária. Célia Belisária. E aí eu falando, né? Ai, e o pessoal lindo. batendo palma e dando risada, ele sentadinho olhando para a plateia. E aí eu falei assim, ó, tá vendo? Até o meu cachorro é politizado, né? Que outras cenas assim tu lembra do... Como é importante a gente ter assim, um cãozinho, um bichinho de estimação, né? O Lupe, uma vez eu levei ele, eu fui almoçar num restaurante numa praia e não tinha como deixar ele na rua porque eu também não podia entrar, não queria amarrar ele, eu deixei ele dentro do carro com um pouquinho do vidro aberto. Ele comeu todo o estofamento do meu carro, né? Então, bravo, de surpresa agora. E ele ia com a gente tudo quanto é canto. Claro. Eu saía com os casais amigos, nós íamos jogar sinuca e tal, levava ele. Uma vez nós fomos num bar jogar sinuca com o pessoal, né? E aí ele queria ficar, deu pro dono, falou, pode, se ele ficar bem quietinho, ele ficou embaixo da mesa. Embaixo da mesa ali, nós jogando sinuca, batendo papo, e ele ali. Então ele era meu companheiro, né? E para quem tem vontade também de ter um cachorrinho, pode encontrar na Casa do Agricultor, aqui em frente à rodoviária de Araranguá, aqui bem pertinho da Praça 15, na Casa do Agricultor, tem pet shop também, onde tem cachorrinho, tem gatinho, tem peixinho, tem passarinho e tem também banho e tosa, que busca na sua casa, dá banhinho, deixa ele bem cheiroso, bem gostoso e devolve na sua casa. É o Pet Shop Banho e Tosa da Casa do Agricultor, 3522-0207. Tu lembras assim da tua mãe, assim, o que tens de mais forte da tua mãe? A minha mãe é 90% de quem eu sou hoje. Minha mãe, ela foi uma pessoa de garra, ela criou eu e meu irmão, sabe, na luta, Ela na ficou batalha. sozinha com vocês depois da Meu pai separação? separou-se, eu tinha 9 anos, meu pai foi embora, meu pai queria ficar famoso e caiu no mundo, né? E nós tínhamos poderes aquisitivos, mas nós ficamos sem nada. E minha mãe foi batalhadora. Naquela época, uma sociedade conservadora, né? Cristã, conservadora, que mulher separada não podia nem ir na igreja. Então nós éramos discriminados por não ter pai. E minha mãe aguentou no osso do peito, nos criou, nos tornou o que eu sou hoje. E se meu irmão estivesse vivo, né? Perdeu teu irmão? Perdi. Ele é mais velho? Mais novo. Meu irmão desapareceu no Mato Grosso do Sul. Eu, inclusive, denunciei grupo de extermínio no Mato Grosso do Sul em 1990. Ele foi assassinado, né? Nós somos o corpo até hoje, né? E eu denunciei grupo de extermínio, foi comprovado tudo, cemitérios clandestinos, mais de 6 cemitérios clandestinos em fazenda. Tu descobriu isso tentando encontrá-lo? Tudo isso através das minhas denúncias. Então, é por isso que eu não tenho medo de falar. Para quem enfrentou bandido no Mato Grosso do Sul, bandido mesmo, né? Que era um grupo de extermínio privado, bancado pelo Estado, que era o Grupo de Operação da Fronteira, chamado GOF. Fui o segundo SBT repórter. Ah, é? Eu dei entrevista pro Ratinho, pro Gil Gomes, pra CNN, BBC de Londres, para todos os jornais da América Latina. O famoso Pirilampo aqui na CNN. Ô, Pirilampo, eu sei que essa fase da tua vida foi muito dura, assim, né? Mas ao mesmo tempo te criou esse cara que é forte, assim, que é resistente. Olha, eu perdi o meu irmão depois que ele do desaparecimento, e perdi minha mãe devido ao desaparecimento do meu irmão. Porque o meu irmão é que cuidava da minha mãe, porque eu, cidadão do mundo, né? Minha mãe me botou no mundo e eu fui descobrir, né? Fui tomar posse daquilo que eu quero. Fui tomar posse daquilo que eu quero. Porque quando você quer uma coisa, você tem que tomar posse,
não é? Então, se você não toma posse, você nunca vai ter. Não é invadir. É tomar posse. Tomar posse é o quê? É aceitar aquilo que você tem que ser. E não aquilo que os outros querem que seja. Por que tu voltou para Araranguá? Para cuidar da minha mãe, que minha mãe veio para cá, porque daí, na ânsia de descobrir o que aconteceu com meu irmão, eu caí no mundo, né? Fui investigar, né? Tinha um corpo lá, tantos quilômetros, achado no meio do mato. Eu ia lá ver, ia fazer reconhecimento. Então, eu tinha que... Aí eu chamei meus tios que moram aqui, vieram e trouxeram a minha mãe. E minha mãe começou a ter problemas psíquicos, né? E ela veio a falecer devido ao... Como é que se diz? Não é estresse, vai indo, a pessoa vai entrando em depressão, e ela teve depressão crônica, né? Situação bem... E então ela perdeu um filho, não conseguiu ver nenhum filho sendo velado, né? Que na ânsia de procurar isso, eu encontrei diversas mães também. E uma me marcou muito, que ela me abraçou quando eu fui visitá-la, fui com o pessoal da Folha de Londrina para fazer uma entrevista. E ela me disse o seguinte: eu quero te abraçar porque você teve coragem de fazer isso, de denunciar. E muitos não tiveram e calaram, e sofreram e até morrem com esse sofrimento. E você disse, teve coragem de falar, de botar o dedo na ferida, e eu só queria ter, sabe, aquele momento de pegar os ossinhos do meu filho e poder enterrá-lo. E ela não viu. Então a minha mãe, ela faleceu, veio a falecer devido de tristeza, que cabe uma ação contra a União, né? Porque que tem que proteger o cidadão de bem, né? Falando em União, se tu fosse presidente, qual seria a tua primeira ação no primeiro mês, presidente da República? Investir o máximo na educação, valorizando os profissionais da educação e fazendo com que eles sejam profissionais com senso crítico, para dar visão de amplitude para o jovem. Porque o professor, ele tem um dom que também é divino, é de passar conhecimento. E quanto mais conhecimento a pessoa tiver, menos enganada ela vai ser. Se tu fosse governador, se elegesse o ano que vem, qual seria a tua primeira ação no teu primeiro mês? A mesma coisa, investir em educação. E se tu fosse prefeito de Araranguá? A mesma coisa, educação. Porque o povo que é educado, o povo culto, nem fica doente. E se tu fosse assim, não uma ação de investimento a longo prazo e tal, mas uma ação física, assim, uma obra em Araranguá, o que tu faria? Criar uma escola municipal de práticas esportivas. Porque você vai tirar o quanto mais de criança da rua. Você sabe quanto é que custa uma recuperação do dependente químico? A mais ou menos 1.800 mês para o Estado. Um presidiário, 3.200 mês. Uma criança praticando um projeto de inclusão social, seja no esporte ou na cultura, custa menos de R$20 mês. Tu vai continuar sendo candidato? Sou candidato na próxima eleição, talvez a deputado estadual. Talvez não pelo PCdoB, mas vou ser candidato. Vou ser candidato na próxima também, ou a vereador ou a prefeito. Quem é o Adair Mendes? Olha, um cidadão com visão crítica daquilo que tem que ser crítico e que elogia aquilo que tem que ser elogiado. E quem é o Pirilampo? Pirilampo é o outro lado do Pirilampo, do Adair Mendes. É aquele cara extrovertido, brincalhão, certo? E que o Adair Mendes também é. Quem convive comigo no dia a dia sabe que eu perco amigo, mas não perco a piada, né? Pirilampo, eu não vou encerrar, tu que vai encerrar o programa, tá? Falando assim, esse jeito assim de Pirilampo. Eu vou me despedir agora, dar um tchauzinho pra vocês. O que eu faço o quê? E semana que vem eu venho com outra personalidade grandiosa. Eu quero que tu diga como é que o Pirilampo diria assim, o programa da Karen, enfim. Tá, o programa da Karen. Eu encerrando o programa. Aí. Você acabou de assistir pela TV a cabo, Canal 20, Karen Suyan, entrevistando personalidades de nossa região, de nossa cidade. Você assista na TV a cabo, Canal 20, Karen Suyan, com o seu programa Personalidades.